Vamos dar início então ao nosso devocional de hoje em Efésios, no capítulo 2. Já começamos aqui então vendo uma grande ênfase dada pelo apóstolo Paulo aos nossos pecados, ao nosso estado de perdição total, como Agostinho chamou de depravação total. E o livro de Efésios, como nós já compartilhamos anteriormente, é um livro muito rico teologicamente, é um livro que contém muitos conceitos bíblicos assim profundos, e o livro já começa falando sobre elementos essenciais à nossa fé, como adoção, redenção, predestinação, eleição, enfim, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, e fala das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, lá no começo, lá no capítulo 1. Depois nós vimos também que Paulo ora pelos Efésios e não se esquece de lembrar de alguns elementos na sua oração, falando para que Deus abra os olhos espirituais, os olhos do coração dos Efésios, para que eles conheçam a esperança para a qual Deus os chamou e as riquezas da gloriosa herança que nós temos nos santos e incomparável grandeza do seu poder, revelando também a sua onipotência. E ontem, no nosso devocional, nós compartilhamos sobre a ordem espiritual das coisas, e tem tudo a ver com o contexto de conversão dos Efésios. Quando os Efésios se convertem, nós temos lá no livro de Atos, capítulo 19, algumas informações preciosíssimas para nós, que o texto diz que nós podemos observar no texto, que quando os Efésios se converteram, eles abandonaram as práticas ocultistas. Isso significa que muitos daqueles Efésios, eles praticavam bruxaria e outras práticas aí que tem a ver com o mundo espiritual, e portanto eles conheciam alguns elementos do mundo espiritual, conheciam a hierarquia do mundo espiritual relacionada aos demônios. E agora Paulo estava apresentando para os Efésios então a hierarquia dos céus, a hierarquia das regiões celestiais, Deus acima de todas as coisas, junto com Cristo, que é o cabeça da igreja, e nós então somos o corpo de Cristo, e por isso nós devemos andar de uma forma diferenciada. E aí, no capítulo 2, nós vamos ver agora como a igreja de Cristo deve andar. O capítulo 2 começa dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E até aí, irmãos, nós vamos nos aprofundar nesse texto de hoje. O que nós temos aqui
é a demonstração, logo no início do capítulo 2, uma demonstração muito clara, muito prática do nosso estado de pecado. Antes de conhecermos a Cristo, antes de que o sangue de Cristo fosse derramado sobre as nossas vidas, nós estávamos mortos em nossas transgressões, nós estávamos mortos em nossos pecados e, portanto, nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a condenação eterna, a ira total de Deus. Era um estado de depravação total, um estado de escravidão à carne, em relação à carne, e seus prazeres, né, junto com os seus pensamentos. Ou seja, quando nós pensamos na vontade da carne, esse desejo pecaminoso, essa vontade pecaminosa que habita dentro do ser humano, nós temos aí desejos e pensamentos. No versículo 3 fica bem claro para nós como que a carne atua nas nossas vidas. A carne, essa vontade da carne atua colocando desejos, colocando vontades, colocando pensamentos em nossos corações, em nossas mentes, para que nós nos voltemos para o pecado, para que nós nos voltemos as nossas costas para Deus, deixamos Deus para trás e nós possamos olhar mais para o pecado. É isso que a vontade pecaminosa que habita dentro de nós, é assim que ela atua colocando pensamentos na nossa cabeça, pensamentos de mal, pensamentos de maldição, pensamentos de ira, enfim, é assim que o inimigo age nas nossas vidas. E nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho nas nossas cabeças. Então é importante que nós entendamos isso. Às vezes você pode até pensar em alguma coisa ruim, passa o pensamento rapidamente pela sua cabeça, mas nós podemos impedir que esse pensamento ele habite dentro da nossa cabeça e que isso tome proporções que a gente perde o controle das coisas, né? Então, nós precisamos mortificar esse desejo da carne, nós precisamos matar esse desejo da carne, e nós matamos o desejo da carne como? Então nós vamos ver a seguir como que nós podemos fazer isso. Portanto, no versículo 4 aqui, diz que, no final do versículo 3, desculpe, que nós éramos merecedores da ira de Deus. Romanos diz que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, todos nós mereceríamos a morte eterna. O pecado, então, é a morte, é a separação do homem em relação a Deus. A nossa morte provoca em Deus um senso de repúdio, né? Então Deus, ele ama o pecador, mas ele repudia o pecado. Então, quando nós pecamos, nós merecemos a ira de Deus, e Deus que aqui no versículo 4, Deus revela a sua misericórdia. Aí sim nós podemos ver o agir de Deus nos libertando da ira que nós merecíamos e também de todo o pecado que habitava em nossos corações. Antes nós éramos merecedores da ira, mas agora nós temos um outro estado, né? Esse primeiro estado de depravação total revela a nossa morte em transgressões, em pecados. Então nós tínhamos esse estado antes. A partir do momento que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o sangue de Cristo vem e nos cobre. E esse sangue então nos traz libertação. Amém? Antes tínhamos esse estado. Agora Deus, que é rico em misericórdia, a partir do versículo 4, ele faz algo extraordinário. Pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos.
Deus, que é rico em misericórdia, opera a salvação para a humanidade, então dando Cristo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Isso acontece quando nós ainda éramos transgressores, quando ainda nós éramos pecadores. Irmãos, isso revela uma grande misericórdia de Deus, uma misericórdia infinita. Deus, ele se coloca no estado do homem, ele se compadece do homem, afinal nós estávamos completamente desprovidos de força para buscar a Deus, e nesse momento Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E irmãos, esse é o cerne do Evangelho. E aqui nós estamos falando da essência do Evangelho, e por isso esse texto é tão importante para nós, principalmente aqui no versículo 8. Já no versículo 5, ele começa a dar alguns insights aqui, né? Pela graça vocês são salvos, mas ainda não mostrou completamente como funciona essa graça salvífica nas nossas vidas. Ele ainda não mostrou completamente, mas logo a gente vai ver. E quando nós falamos de graça, é algo realmente, é algo que traz assim uma dificuldade muito grande para a gente entender. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós falamos de graça, esse valor da graça é um valor que contrapõe muito o mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo de muita meritocracia, onde você faz por merecer, você precisa fazer por merecer. E, gente, você só investe em alguém quando você vê que essa pessoa traz algum resultado para você. Você só investe numa pessoa, você só investe num negócio quando você vê que aquele negócio vai trazer lucro para você. De alguma forma você vai ser beneficiado com aquilo ali. E Deus, ele investe no ser humano sabendo que muitos virarão as costas para ele. Deus investe no ser humano de uma forma tão graciosa, e isso excede o nosso entendimento limitado aqui terreno, porque ele vai olhar para o ser humano com um olhar de graça. E esse olhar de graça faz com que a gente experimente algo que não é meritocrático, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonitos, não é porque hoje eu acordei bem e estou sem olheiras, não é por causa disso. Não adianta a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, porque isso não vai nos levar para a salvação. E é isso que Cristo faz na cruz. E é isso que Deus quer mostrar para a gente, que nós não somos merecedores. Então, o que nós temos aqui no início do capítulo 2 é um estado de depravação total, é um estágio onde o homem não consegue por si somente nem mesmo estender as mãos para cima para solicitar ajuda. Então nós temos um estado onde o homem está perdido, onde o homem está enterrado no lamaçal do pecado, e nós temos um Deus que vem graciosamente, por sua livre e espontânea vontade, ajudar o homem, estende a sua mão ao homem para retirá-lo ali do lamaçal do pecado. Irmãos, isso é a essência do Evangelho. Aqui nós estamos falando de graça, nós não estamos falando de meritocracia, nós estamos falando daquilo que Deus opera de forma gratuita. E isso é misericórdia de Deus. E mais do que nos salvar, porque ele diz que pela graça nós somos salvos, ele diz também que no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando aqui de uma peculiaridade, de algo específico da doutrina cristã que nenhuma outra religião no mundo prega.
Nós estamos falando de ressurreição, é um elemento essencial da nossa fé que nenhuma outra religião prega no mundo. Sabe por quê? Porque Buda morreu e continua morto. Porque Maomé morreu e continua morto. Tantos outros que pregam outras religiões, o próprio Confúcio, né, tantos deuses hindus, todos eles morreram e continuam mortos. Agora, quando nós olhamos para Cristo, que é a representação viva do nosso Deus, Deus o ressuscita. E essa ressurreição nos mostra que um dia nós ressuscitaremos com Ele. E aqui o verbo está no passado. Deus nos ressuscitou com Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que não importa o que nós façamos para mudar isso. Isso já aconteceu na mente de Deus. Na mente de Deus, na sua presciência, na sua onisciência, Deus sabe e conhece todas as coisas. Isso já aconteceu, nós já fomos ressuscitados com Cristo. E essa ressurreição que Cristo passou na carne, nós vamos experimentar um dia. Essa é a esperança da nossa fé, que um dia nós ressuscitaremos em corpo físico, para estar junto com Deus na eternidade. Então, essa doutrina da ressurreição é muito importante. É um elemento essencial da fé cristã e nós precisamos entender o que significa esse ressuscitou já no passado. Também no versículo 7 diz: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a riqueza de Deus, a incomparável riqueza, né? Incomparável riqueza da sua graça. É uma graça, não apenas uma graça comum, mas é uma graça muito rica, uma graça que excede o nosso entendimento. E graça, irmãos, nós estamos falando de presente. É dom gratuito. E aí é isso que nós vemos no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. É dom de Deus. E se é dom, é uma dádiva. E é interessante a gente pensar nesse conceito de dádiva, porque aquelas pessoas que têm a linguagem de amor, de presentes, elas vão entender muito bem isso, né? Que quando a pessoa que tem essa linguagem de amor recebe um presente, ainda que mínimo, ainda que pequeno, essa pessoa fica muito feliz, muito contente, porque ela valoriza aquele presente, ela se sente amada com aquele presente. Ainda que seja para as mulheres, né, um pequeno brinco, uma lembrancinha que seja, a pessoa se sente muito, mas muito amada. Aquela pessoa que recebe esse presente, recebe um presente gratuito, ela se sente muito amada. E nós, como seres humanos, nós também podemos nos sentir amados porque Deus manifesta a sua graça entregando esse presente para cada um de nós, que é a salvação que nós temos em Cristo. Por isso, irmãos, não por ser um presente, né, não vem de nós, não parte de nós, não por obras para que ninguém se glorie, porque se fosse pelas nossas obras, se fosse pelo tanto de doações que eu faço, pelas boas obras que eu faço, que eu adquirisse a salvação, Deus não seria glorificado. Ao contrário, eu seria glorificado. Eu receberia toda a glória, afinal, eu estou fazendo essa boa obra por minha própria vontade. Agora, quando nós estamos falando de um presente, quando nós estamos falando de um dom gratuito, estamos falando de graça, aí Deus é glorificado. E as obras que nós fazemos, no versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para
nós as praticarmos. As boas obras que nós fazemos, as cestas básicas que nós doamos, a ajudar a velhinha a atravessar a rua, enfim, qualquer coisa que nós fazemos de boas obras, essas boas obras são feitas porque nós amamos a Deus, nós já recebemos a salvação em Cristo e nós andamos como igreja de Cristo. E esse andar como igreja de Cristo revela então o Cristo que habita em nós. Por isso que Deus ele não permite que nós nos gloriemos daquilo que nós fazemos, porque nós não podemos nos gloriar daquilo que é manifestação de Deus. Nós devemos andar como igreja de Cristo, e esse andar como igreja vai fazer com que a gente promova boas obras, vai fazer com que a gente promova as boas práticas, o reino de Deus ao nosso redor. E o reino de Deus, quem deve ser glorificado no reino de Deus é o próprio Deus e não nós mesmos, ainda que nós tenhamos orgulho, tenhamos prepotência, tenhamos a presunção de achar que nós estamos sendo glorificados, mas na verdade quem é glorificado é o próprio Deus. Tem um ditado japonês que diz que não há nada tão caro quanto aquilo que é dado de graça. Não há nada tão caro quanto aquilo que é dado de graça. E isso é interessante, que na cultura japonesa, quando você leva um presente para uma pessoa, a pessoa se sente na responsabilidade de devolver de alguma forma, né? Isso é muito interessante, porque quando você recebe algo de alguém, você se sente ali na responsabilidade, no dever de devolver, né? Quando você recebe uma vasilhinha com um pedaço de bolo, por exemplo, aí você fica assim, uau, e agora? Como que eu vou devolver essa vasilha? Eu não posso devolver a vasilha vazia, né? Não, eu preciso devolver com alguma coisa. E aí a pessoa vai lá, faz um bolo e entrega para devolver a vasilha, entrega a vasilha cheia com alguma coisa. Isso acontece não só na cultura japonesa, mas em diversas culturas. Eu chamo a atenção especialmente para a cultura japonesa por causa desse ditado que diz que não há nada tão caro quanto aquilo que é dado de graça. E não há nada tão caro, meus irmãos, quanto a salvação que nos foi dada de graça. Não há nada tão caro, não há nada que custe tão alto quanto a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Acontece que nós precisamos entender esse valor. O que acontece aqui nesse texto, né, no começo do capítulo, é Paulo mostrando o nosso estado de depravação, nosso estado de perdição, e depois a misericórdia de Deus sendo revelada em Cristo, morrendo pelos nossos pecados, e nós somos salvos pela graça. É como se a gente fosse visitar um médico, e aí, ao visitar o médico diz assim: olha, você toma aqui o seu remédio, toma aqui a sua dipirona e você volta para casa e continua a viver normalmente. Quando você reconhece que tem alguma necessidade ali, tem alguma enfermidade, mas o médico parece que não levou muito a sério aquilo que você está sentindo de dor, você não valoriza o tratamento. Praticamente você nem toma o remédio direito. Agora, se você chega no médico e o médico fala assim: cara, você está prestes a morrer. Você está no bico do corvo, como dizem alguns mais antigos, né? Você está no bico do corvo, você está assim por um fio, a sua vida está por um fio. Você precisa mudar os seus hábitos alimentares, você precisa fazer exercício, você precisa tomar esse remédio, você precisa fazer isso e aquilo. Quando a pessoa chega no médico e o médico fala isso, ela tem um impacto. E esse impacto provoca algo dentro da pessoa que faz com que ela valorize o tratamento. E isso é a estratégia do médico para que a pessoa valorize o tratamento, para que a pessoa continue fazendo as coisas da forma correta. E é isso que Deus faz conosco aqui. Nesse capítulo 2 de Efésios, então Deus quer mostrar para nós que o nosso estado é de perdição total.
A nossa natureza pecaminosa, aquela vontade da carne que habita dentro de nós, já tomou conta do nosso coração, já fez com que o mal tomasse conta de todo o nosso ser. E aí a salvação que é nos dada de graça a partir desse momento, é valorizada, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos totalmente depravados, nós estávamos mortos em nossas transgressões e os nossos pecados. E a partir de agora nós podemos experimentar a salvação em Cristo Jesus, o tratamento para a morte, o tratamento para a depravação, o tratamento para o pecado que nós só temos em Cristo Jesus, pela fé que nós depositamos em Cristo. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça de Jesus, pela graça de Deus operada em Jesus por meio da nossa fé. Quando nós professamos a nossa fé, quando nós confessamos com os nossos lábios e cremos com o coração, então essa graça é manifesta e é alcançando as nossas vidas, né? As nossas vidas são alcançadas por essa graça. Vamos orar para que a graça de Deus então nos alcance no dia de hoje. Aqueles que estão precisando de algo realmente de Deus, né? Aqueles que estão precisando de salvação, aqueles que estão precisando da visitação de Deus, estão precisando de repente de uma provisão. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, e como nós estamos vendo aqui, é pela graça, não é por aquilo que nós fazemos. Ele olha para nós e graciosamente tem misericórdia de nós, ele se compadece de nós e ele nos abençoa nas regiões celestiais. Vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus, pelo teu sacrifício na cruz, que foi por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, que nós possamos hoje viver a nossa fé de forma firme, de forma contundente, que nós possamos, ó Deus, firmar a nossa crença, a nossa fé em Ti, e nós possamos experimentar essa graça nos alcançando. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós tenhamos os nossos pecados lavados pelo Teu sangue, que as nossas vidas possam ser completamente cobertas, ó Deus, pelo Teu sacrifício na cruz, e que possamos, de forma extraordinária e sobrenatural, experimentar a Sua graça nos alcançando. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por todos aqueles irmãos que estão precisando de uma graça especial, de uma manifestação especial nas suas vidas, aqueles que estão enfrentando lutas contra o pecado, contra vícios, que em nome de Jesus o Senhor superabunde na vida dessas pessoas, que em nome de Jesus a sua graça seja superabundada na vida dessas pessoas, porque nós somos salvos pela graça, nós somos salvos, ó Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor manifesta nas nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos hoje viver uma vida cheia da Sua graça, uma vida plena em Ti, Senhor, e que nós possamos fazer as boas obras que o Senhor já preparou de antemão, aquelas boas obras que o Senhor já projetou para nós, cumprir o nosso propósito aqui na terra, conforme o teu bem-querer, a Tua boa vontade, para que possamos glorificar ao Senhor. Que não nós sejamos glorificados, mas o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas. Brilhe, ó Deus, a Sua luz em nossas vidas no dia de hoje. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que somos imerecedores da Sua graça, mas nós reconhecemos, ó Deus, que o Teu sacrifício na cruz foi para que nós tivéssemos vida, e hoje nós queremos viver essa vida de forma abundante. Abençoa as nossas vidas e abençoa a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando de forma online, que nós possamos experimentar mesmo essa graça salvadora todos os dias de nossas vidas.
Muito obrigado pelo dia de hoje e que vivamos um dia pleno na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Desejo a você um ótimo dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encha os nossos corações, que a graça de Deus superabunde nas nossas vidas e nós possamos experimentar realmente algo sobrenatural no dia de hoje, viu? Você e eu somos chamados às boas obras, não para a salvação, mas porque nós experimentamos essa salvação em Deus e nós podemos viver, andar fazendo as boas obras, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e agrada também às pessoas, né? Quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, logo nós estaremos agradando também as pessoas. Deus abençoe. Até amanhã às 6h30, em nome de Jesus. Chame aí seus amigos, amigas para estarem conosco. E se você esse vídeo fica disponível no YouTube também, se você está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe o link aí com as pessoas dos seus contatos para que possam também ser abençoados por meio dessa palavra. Deus abençoe a todos, até amanhã, em nome de Jesus. Tamo junto!